Uma coisa que eu aprendi nesse tempo de caminhada com Deus que eu tenho, para Deus falar com a gente pede para Deus usar alguém, para Deus nos falar com a voz dele. Só que Deus não trabalha com forma, ele trabalha com formas. Então tem várias formas que Deus fala com a gente. Às vezes Deus vai falar contigo através de uma canção. Às vezes Deus vai falar contigo através da boca de uma criança, usando seus profetas, usando seus servos. Às vezes numa palavra, numa pregação, em um conselho, em uma folha que cai. O Espírito Santo já falou comigo através de uma manga que caiu do pé de manga. Tu acredita nisso? Eu tenho escrito aqui. Só que tem coisas que eu guardo porque eu sinto que é pra mim, e tem coisas que eu sinto que é pra mim expor, é pra mim fazer um vídeo, uma pregação. Eu tava ali vendo agora o filme do Transformers e na hora bateu aquela palavra na minha mente que eu falei, caramba, eu preciso gravar isso. E eu dei pause lá no filme para vir aqui fazer esse vídeo, porque Deus tem que estar em primeiro lugar, até mesmo no nosso momento de lazer. O filme, todo mundo já conhece, é famoso. E o filme, o Optimus Prime, ele confia em apenas um ser humano. Só que esse ser humano, ele acaba sendo pegado pelos inimigos e colocam para ele falar com o Optimus Prime, porque eles falam assim, ó, os inimigos falam assim: você é o único que o Optimus tem confiança, então você vai fazer eles nos levar até onde que a gente quer ir. E aí eles vão sair do mundo, vão ter que ir embora, porque os seres humanos mandam ele embora do mundo. E o garoto fala assim para ele: qual é o seu segredo? O que você vai fazer? Porque é isso que os inimigos queriam saber. Só que aí o Optimus Prime vai olhar para aquela pessoa que ele tem com confiança e vai dizer assim, ó: não tem mais segredos. Se o ser humano quer isso, a gente vai ir, tal. Para quem conhece o filme, tá entendendo o que eu tô falando. Só que ali, na hora, no caos, no meio da guerra, quando eles acharam que o Optimus Prime com teus amigos, Bumblebee, tinham ido embora, eles voltam e o Optimus vai olhar para esse homem que ele confia e vai dizer assim, ó: eu não poderia ter falado com vocês, porque agora os seres humanos vão saber que a gente está aqui para salvar vocês. Ou seja, ele confia numa pessoa, mas não confia ao ponto de ele colocar a expectativa num garoto. Pega isso para nossa vida agora, nesse momento. Agora eu trago do filme para nossa vida. A Bíblia vai dizer que Jesus escolheu vários discípulos, só que no meio desses 70 discípulos, ele anda com 12, pede oração para 3 e chama apenas um de amigo que não é nem discípulo. Então entende uma coisa: todo mundo acha que para você servir a Deus, você se santificar em Deus, você precisa se abster de todas as amizades que é do mundo, que bebe, que faz as coisas ilícitas. Aprende uma coisa: não estou induzindo ninguém para se aproximar do erro. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer para a gente fugir da aparência do mal. Ou seja, aquilo que te faz pecar, aquilo que faz a sua carne gritar, foge. Só que entende uma coisa: a sua verdade não é verdade absoluta. Tem gente que condena um cristão por ser amigo de uma pessoa que é ímpia, por ser amigo de uma pessoa que é de outra religião. Aprende uma coisa: a Bíblia vai dizer que há 2 deitados na cama, um vai e o outro vai ficar. 2 no campus, um sobe e o outro fica. Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Então, não quer dizer que quem eu ando, com quem eu falo, vai tocar na minha fé ou na minha vida cristã. Jesus não nos chamou para ser influenciado, ele nos chamou para ser influenciador. Então aprende uma coisa: a partir do momento que você é influenciado por alguém, se afasta, pare de conversar, não dê ideia, não converse.
Se alguma brincadeira te tira da presença de Deus, uma brincadeira que às vezes para as pessoas são boba, mas para nós tá desagradando a Deus, desagradando ao Espírito Santo, então não faça. Já sabia que tem várias a brincadeira que já tentaram fazer comigo e eu corto. Fala, não, meu irmão, não tô te dando essas confianças pra brincar comigo, não. Aí, mas é uma... Não, é uma brincadeira, vai brincar com outras pessoas. Essa brincadeira comigo eu não gosto. Eu já cortei brincadeiras dessa forma. Sabe por quê? Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Quer ser meu amigo? Vai ser amigo do Alexandre, de quem eu sou. E eu sou uma pessoa que sou sincera, que sou irritante. Eu tenho milhares de defeitos, irmão. Se eu contar aqui, sangue de Jesus, é só a graça mesmo. Só que, no meio desses 12 discípulos que Jesus escolhe, vai dizer sobre Tomé, incrédulo, Judas, traidor, ladrão, Pedro, sanguíneo. Então, a gente vai olhar sobre a amizade de Jesus, vai dizer sobre a Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Então você está entendendo isso? Aí o próprio Jesus vai olhar para os escribas, para os fariseus, e vai dizer assim, ó. Sabe quem era escribas e fariseus na época? Os religiosos de hoje em dia. Aprende uma coisa, Jesus não foi crucificado por ladrão, prostituta, bandido, assassino. Foi crucificado pelos próprios crentes. Sabe por quê? A gente continua vivendo nesse mesmo tempo. A diferença é que a gente não é crucificado físico. Mas já parou para prestar atenção que quando você vai contra algo que aquela pessoa tem em mente, achando que é correto o que ela pensa, ela te crucifica. Você não pode achar algo diferente do que aquela pessoa, porque senão você quer ser o diferenciado, você é o errado, você está no passado. Você está entendendo isso? Então, o próprio Jesus vai olhar para os crentes, vamos por assim, na época, e vai falar assim, ó. Veio João Batista, não comeu, não bebeu. Vocês falaram, eis aí um homem que é endemoniado. Aí veio o filho do homem, Jesus falando dele mesmo. Veio o filho do homem, comeu, bebeu. Vocês falaram, eis aí um comelão, beberrão de vinho, anda com prostituta e senta na roda dos escarnecedores. Então, Jesus é comelão, beberrão, anda com prostituta e senta na roda dos escarnecedores? Não entendi. Alexandre, mas em Salmos, capítulo número 1, vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá certo. Então, antes de contar a história do não se assenta na roda dos escarnecedores, lê uma vírgula antes. O que está escrito? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, vírgula, não se assente na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque tem gente que para em lugar para dar ouvidos para quem não deve. Você tá entendendo isso? Tem gente que não sabe chegar num lugar e se pôr como. Tu conhece alguém que é assim, irmão? Que tá junto com os crentes, ele é crente. Tá com os ímpios, ele é ímpio. Tá com alguém que bebe cerveja, ele bebe cerveja. Tá com quem fuma, ele fuma. Tá com quem usa maconha, ele usa maconha. Tá com alguém que cheira, ele tá cheirando. Já viu uma pessoa que tem várias personalidades? Eles não têm caráter, eles não têm personalidade própria. Já viu pessoas que falam assim, ó, que tá no meio de uma turma que não gosta de fofoca? Aí fala, mano, eu odeio fofoca. Ele é mesmo, fofoca, sangue de Jesus. Fofoca não é coisa de Deus não, irmão. Mas aí quando tá no meio do povo que é fofoqueiro, fala assim, ó, menino, você viu? A Tayane lá meteu o pé na casa do marido, mó bafafá. Aí tu vai olhar, aí o cara que não gosta da fofoca vai olhar pra ele depois e vai falar, ué, irmão, tu falou que não gostava de fofoca e tava lá falando da vida da Tayane. Aí ele, não, né, porque, pô, senão eu não consigo me enturmar. Meu irmão, eu não vim aqui pra agradar homem não, muito menos me enturmar com pessoa que
que não vai com a índole do meu caráter. Então entende uma coisa, Jesus nos chamou para ser influenciador, não influenciado. Jesus andava com escarnecedor, não escarneceu. Andava com prostituta, não se prostituiu. Era amigo de Judas e ele roubou? Ele traiu alguém? Era amigo de Pedro. Ele matou alguém? Ele cortou a orelha de alguém? Aprende uma coisa, caráter é transformado pelo poder de Jesus. Então entenda isso aqui. Aprenda. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor Leonardo, que ele fala assim, ó: aprenda a amar almas e ter cuidado com pessoas. Sabe por quê? Um ladrão tá certo de fazer o que ele faz? Não. Mas eu vou fazer a mesma coisa? Também não. Então eu tenho que amar a alma dele, mas eu tenho que tomar cuidado com quem ele é em pessoa. Se eu tenho um amigo que é mão leve, eu vou considerar ele, eu vou ter ele como amigo, mas eu nunca vou deixar uma carteira do lado dele. Porque se eu deixar a carteira, talvez ele possa pegar. Eu nunca vou ter um amigo e eu conheço ele, sei que ele não é uma pessoa muito de confiança, sei que ele pode me trair a qualquer momento. Aí eu vou sair expondo a minha fraqueza, os meus defeitos, as minhas falhas. Vou sair expondo para ele? Não, eu vou ser amigo dele, mas sabendo o defeito dele. O problema é que as pessoas não têm maturidade. Por isso que em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, ó: pois Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O problema do nosso século, da nossa geração de hoje, é que os crentes não sabem de moderação. Ou é 8 ou 80. Conhece pessoas assim? Tá na igreja, é santo demais, tudo é pecado. Não vou pra praia, não vejo televisão, eu não falo com quem é do mundo, não falo com quem bebe, não falo com quem fuma, não falo com quem cheira, não falo com ninguém. Sou santa, coloca aquela roupa lá do Power Ranger, mexe o cabelo, não faz mais a barba. Falando nisso, eu tenho que fazer a minha. Sangue de Jesus, irmão. Então, a Bíblia vai falar sobre moderação. A Bíblia vai dizer assim, ó: não seja santo demasiadamente, nem ímpio demasiadamente. Ou seja, equilíbrio. Sabe o que faz os cristãos ser diferentes das pessoas que é ímpia, das pessoas que não servem a Deus, que são do mundo? A gente tem o mesmo desejo carnal, a gente tem a mesma vontade de pecar, a gente tem os mesmos desejos, a gente peca no pensamento, a gente peca no olhar, peca no falar. Mas qual é a nossa diferença? Porque tem pessoas que falam assim, ó: se vocês estão salvos, por que vai para a igreja? Não, a gente tá salvo e tá buscando a salvação dia após dia. Porque se dependesse de nós mesmos, a gente já estava condenado para o inferno. Porque a gente peca todo minuto, se deixar, meu irmão. Então, qual é a diferença nossa? Que a gente tem a ajuda do próprio Espírito Santo para nos dar moderação, equilíbrio e ter equilíbrio para não fazer as nossas vontades. Por exemplo, você já viu uma pessoa que não é da igreja que fica falando mal? Eu conheço um montão de gente que é da igreja e tem a língua grande, só que fica se segurando. Não vou ficar falando mal de ninguém, não. Eu conheço pessoas que bebem pra caramba no mundo e agora entraram pra igreja. Então eles têm vontade de beber, de ficar embriagado. Só que aí eles se seguram. Não posso. Por exemplo, eu vou usar aqui a minha mãe, porque é minha mãe. Então a minha mãe, ela é uma pessoa que ela bebia muita bebida mesmo. Ela bebia muito. Sangue de Jesus. Um momento aqui para edificar a fé dos irmãos. Quando a minha mãe, eu já estava na igreja e minha mãe ficava assim, ó: Xande, vai lá comprar. Só que olha só como que é interessante as coisas. Deus sempre, meu irmão, eu sou péssimo na escola, mas Deus sempre me deu sabedoria para as coisas dele. Eu nunca fui de ficar julgando ninguém, nunca fui de julgar minha mãe porque ela bebia, que fazia, acontecia. Quando ela me pedia para ir comprar cerveja, sabe o que eu fazia? Eu ia lá, comprava cerveja na barraca e levava até ela. Aí ela comprava latinha, Skol, Brahma, ela bebia de tudo, meu irmão.
Aí ela comprava latinha assim, e cada lata eu ia do bar até a nossa casa orando as latas. Eu ficava assim, ó. Essa aqui, Senhor, quando ela tomar, ela vai ficar com ânsia de vômito. Essa aqui, quando ela tomar, ela vai sentir enjoo. Essa aqui, quando ela tomar, ela vai vomitar. Eu ficava assim. Aí na última eu falava, essa aqui, quando ela tomar, ela vai se perguntar por que eu tô fazendo isso. Então eu sempre fiz isso. Graças a Deus, a minha mãe agora é uma benção, tá na presença de Deus, firme e forte, que continue assim, até volta de Jesus. Só que ela bebia muito. Então ela sabe que a minha mãe sabe da onde Deus tirou ela. E ela também sabe que no momento dos dias maus, Efésios 6 vai dizer sobre isso, todos nós temos dia mau. Então no dia que ela tiver em um momento mau, ela sabe que a última coisa que ela tem que fazer é estar perto de quem bebe. Por quê? Porque ela é fraca, porque ela tá com vontade, porque sim, é isso mesmo. Então, ela tá certa? Tá certa. Só que ela não fica culpando quem bebe. Você tá entendendo isso? Ela sabe pôr na balança que o defeito dela não é o mesmo dos outros. Tem gente que pode beber um vinho, uma taça de vinho. Mas tem gente que vai tomar uma taça de vinho, quando vai ver tá tomando 2, 3, 4, até que tá sambando no meio da rua. Então cada um tem suas fraquezas. E aprende uma coisa. Coloca isso na tua mente. Aprenda a amar almas. E aprenda a ter desconfiança dos homens. Você pode amar almas, mas ter cuidado com pessoas. Entenda isso. Jesus andava com Judas, com Pedro, com Maria Madalena, com Tomé, mas ele não ficou da mesma forma que eles, pelo contrário. Quando você está cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, pessoas se constrangem. Você vai estar perto das pessoas que vai estar fumando. Quando você chegar, ele vai apagar o cigarro. Tu não vai perguntar nada. Vai passar um tempo, tu vai falar, cara, por que sempre quando eu chego você apaga o cigarro? Eu não tenho nada a ver com a tua vida, não. Aí ele vai fazer assim, ó. Não, mano. Quando você chega perto, sei lá, fica estranho. Não fico com vontade de fumar. Quando alguém estiver bebendo cerveja, vai estar lá, ó, bebendo. Quando tu chegar, vai falar, não, parou. Fulana chegou, vamos respeitar. Aí tu vai falar, cara, por que tu para de fumar? Por que tu para de beber quando eu chego? Aí a pessoa vai falar, mano, porque eu sempre quis, assim, ser igual você, assim, na igreja. O maior desejo. Então, entenda isso. Não seja você uma pessoa que vai crucificar. Seja você uma pessoa que vai ajudar. Faça a diferença. O reino de Deus, o evangelho, é você fazer a diferença, não crucificar. Crucifique o pecado e salve pessoas.